imprensa. Senhor presidente, eu quero usar desse grande expediente para colocar algumas das questões em relação ao Conselho de Transporte, ao reajuste de passagem e irregularidades cometidas pelas empresas e permitidas pela gestão municipal. Inicialmente, senhor presidente, eu preciso expor, como eu inclusive já antecipei, já o fiz através de gravação em rede social, na composição do Conselho Municipal de Transporte que nós temos atualmente, nós temos uma composição feita de 15 entidades. Dessas 15 entidades, nós temos lá 5 representantes do poder público municipal, dividido em 3 diretamente da gestão, do executivo, e 2 da Câmara, como diz aqui mais especificamente, 2 representantes da Câmara Municipal de Ilhéus. Eu já antecipei aos nobres colegas de que da minha discordância da gente compor qualquer um dos conselhos, já o fiz isso anteriormente, reservado com os colegas, e estou externando como já externei, porque nós somos o poder legislativo e qualquer conselho é órgão auxiliador do executivo. Portanto, nós estaremos rebaixando o poder legislativo para um auxiliador que depende de nomeação e decreto do executivo para poder fazer a sua função. Quando, na essência, todos os vereadores, vereadoras já são pessoas responsáveis por fiscalizar, acompanhar, punir, orientar. E por isso eu fiz um requerimento hoje nesta casa, pedindo parecer ao procurador da Câmara para que oriente Vossa Excelência de que a Câmara tire os 2 representantes que estão no Conselho de Transporte, porque não cabe esta representação, por vários motivos. Primeiro, porque não é a representação do vereador. Segundo, que é um funcionário que não é efetivo, com todo o respeito que eu tenho a estes funcionários, que são bons funcionários, funcionários competentes, porém, são funcionários de cargo comissionado. Então, automaticamente, a gente fica naquela preocupação. E se tiver qualquer tipo de pressão política, eu acredito até que não teve, não ouvi do presidente nem deles se teve ou não, mas a gente sempre pode ficar na dúvida. Depois, senhor presidente, como o vereador Carqueja colocou, no artigo 6º, parágrafo 1º, é muito claro que está na lei. E lei é lei. Se a gente não cumpre, e se esta casa não ajuda a garantir o cumprimento das leis, nós criamos as leis, mas também precisamos fiscalizar o seu cumprimento. E na lei é muito claro quando diz de que a reunião extraordinária precisa ter convocação em diário oficial e em jornal de circulação. Porém, quando o representante do DCE da UESC pediu questão de ordem, pedindo a suspensão da votação para cumprir a lei, o senhor presidente Jailson Nascimento puxou para si a responsabilidade como presidente da questão de ordem e colocou em votação dizendo que tinha havido a publicação. De imediato eu liguei para a minha assessoria e pedi para entrar no diário de Ilhéus oficial e pegar as últimas 4 edições e imprimir, está toda ali que está sendo protocolada junto, não tem nenhuma publicação convocando a reunião de ontem. Então, que a gente possa garantir a anulação dessa reunião que foi equivocada. Mas mesmo assim, eu fui para lá, não sou conselheiro, não sou membro titular nem suplente, fui como o vereador que sempre participei como cidadão dos conselhos e acho de extrema importância que nós, vereadores, façamos essa experiência de ir visitar os conselhos para a gente saber o que acontece nos conselhos e o que acontece na cidade e como é a relação, muitas vezes até promíscua, do Executivo com os conselhos. E lá eu estive para apontar alguns equívocos. Vejam só, senhores e senhoras, no mês de
no mês de maio aproximadamente, eu solicitei da Secretaria da Fazenda, vou pegar aqui o papel que eu deixei. Solicitei da Secretaria da Fazenda qual era o valor de ISS, que é o Imposto sobre Serviço que as empresas de ônibus pagam. E tive a resposta aqui do secretário da Fazenda dos valores de janeiro, fevereiro e março deste ano. Como eu não tinha como comparar, eu colocava aqui, vereador Carqueja, a suspeita de ter sonegação, que Vossa Excelência até disse em uma das sessões, suspeita não, tem sonegação. E agora nós temos a prova. A planilha apresentada pelas empresas, quando você calcula o número de passageiros que eles estão apresentando, e olha que aqui nas planilhas não tem em nenhuma linha dizendo o valor que eles cobram sobre os volumes que vêm do interior. Quem vem ou vai com seu saco de farinha, qualquer coisa, paga, não é de graça não. E não tem declaração disso. As publicidades no fundo do ônibus, que também são pagas, também não tem declaração aqui. Quem tem o cartão bloqueado e que tem que pagar pela segunda via, também não tem aqui. Mas mesmo sem considerar esses 3 itens, se você pegar pelo valor, a quantidade que eles declaram aqui, no mês de janeiro, eles declararam que no mês de janeiro teve 4.329.551 reais. 3% é o valor do ISS, que foi reduzido de 2015 para 2016 para garantir facilidade para as empresas de ônibus e não ter reajuste. Mesmo assim, eles estão querendo 3%. 3%, vereador Ivo, Vossa Excelência, que sempre cobra aqui a questão da preocupação, da arrecadação, do cofre público. 3% desse valor em janeiro significa R$ 129.886. Só que as empresas pagaram de ISS no mês de janeiro R$ 105.189. Em fevereiro, eles deveriam pagar de ISS o valor de R$ 125.510. Eles pagaram R$ 98.491. Em março, que deveria ser pago o valor de R$ 140.639, foi pago o valor de R$ 109.000. E aí, a gente tem um valor aproximado de R$ 30.000 mês sonegado. Se você soma isso para o ano, são mais de R$ 300.000 sonegado, onde poderia estar sendo aplicado nas escolas, nos postos de saúde, em tantos outros lugares, no esporte para a juventude. E por isso, eu coloquei também aqui um requerimento hoje, vereador Carqueja, para que o secretário da Fazenda esclareça por que essa divergência da planilha que as empresas estão apresentando para o valor que a Secretaria da Fazenda está dizendo que é o pago. E que tome as providências, porque, só para concluir essa linha de raciocínio, eu lhe dou a parte, a Lei 8.137, Lei Federal, diz assim no artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1º, omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Então, as empresas estão cometendo um crime tributário que precisa ser corrigido pela Prefeitura, e se a Prefeitura não tomar as providências urgentes e necessárias, estará prevaricando. Uma parte ao vereador Carqueja. Obrigado, Daniel. Vereador Macrise, quando o contribuinte, numa relação tributária, declara o fato gerador do imposto, declara a receita e recolhe o imposto a menor, ele não está sonegando, ele está deixando de recolher. A sonegação é oriunda quando ele sonega, quando ele nega a fonte, o fator tributário, a fonte geradora do imposto, que é a receita. Aí seria de competência
da Fazenda Municipal cruzar as informações, vereador Ivo, entre receita declarada, alíquota, imposto devido e imposto recolhido. Eles estão recolhendo imposto a menor. Isso não é sonegação. Compete ao beneficiário da arrecadação fazer os cruzamentos e cobrar a diferença. Apenas a nível de esclarecimento técnico. Ok? Porém, vereador, pode não ser sonegação, mas é crime contra a ordem tributária. A lei... Não, eu entendi que Vossa Excelência não está defendendo, mas só para a gente mostrar. A Lei 8.137 traz crime contra a ordem tributária. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Então, é um crime que está sendo cometido. Mas aí eu quero caminhar para finalizar, dizendo, senhores vereadores, para atentarem ao seguinte: a lei orgânica do município de Ilhéus, vereador Carqueja, no seu artigo 269, lei orgânica do município, artigo 269 diz: o transporte coletivo de passageiros, atividade de caráter público indispensável, é um serviço público essencial, sendo de responsabilidade do Poder Executivo o planejamento, fiscalização e a operação ou concessão das linhas, estabelecendo as condições para a execução do serviço na forma vinculada. Aí tem os incisos. No inciso 9, diz assim: valor máximo da tarifa... Para concluir, vereador. Valor máximo da tarifa... 5 minutos ali do vereador Nerival. Obrigado, vereador. Valor máximo da tarifa mediante anuência do Poder Legislativo, conforme o previsto no artigo 101 da Lei Orgânica. E anuência significa autorizar, aprovar. Então, como o vereador Ivo falou no pequeno expediente, nos últimos anos, se a casa cometia algum equívoco executivo, não importa o que era feito antes, o importante é a gente não continuar fazendo erro. E se antes a comissão, uma comissão apenas é quem dava um determinado parecer, o artigo 269, inciso 9, a não ser que alguém traga a comprovação de que foi vedado, de que foi suprimido este artigo, este inciso, diz de que esta casa vai ter que dar a anuência para o aumento desta passagem, caso chegue para a gente aqui. Ainda tem mais, diz que em 72 horas antes de qualquer reajuste, precisa ser mandado para casa todas as planilhas. E aí, vereador Nerival, eu quero colocar aqui o seguinte: hoje, por exemplo, eu vi em um programa de rádio, mas tem um contrato, e o contrato diz que todo ano tem que ter reajuste, e se não tiver reajuste, vai ter um processo judicial contra a prefeitura. E é verdade, inclusive tem uns 4 processos judiciais contra a prefeitura de Ilhéus dos anos que não foi dado reajuste. Só que este mesmo contrato diz que a empresa tem que ter ônibus com no máximo 7 anos de uso, e este ano tem que ter 2 vistorias por ano. Esse ano só teve uma vistoria depois de muita provocação minha e desta casa, e mesmo assim, senhores e senhoras, muitos ônibus, 20% dos ônibus não foram apresentados nas vistorias. Por que não foram apresentados nas vistorias? Porque a prefeitura faz perseguição de pente fino contra o transporte alternativo, mas a prefeitura, a mesma prefeitura, não está fazendo vistoria de pente fino nas empresas de ônibus que não levou os ônibus para a vistoria. E isso é prevaricação, isso é prevaricar. O contrato diz que todos os ônibus têm que ter um certificado emitido e tem que estar lançado no sistema CVS, que é um sistema de veículo da prefeitura. E ainda diz no contrato muito claramente: não poderá funcionar os ônibus que não tiverem esses certificados. Eu quero que me mostrem os certificados. Não existem.
O contrato traz, numa cláusula 62, penalidades que vai de uma simples multa até a rescisão do contrato. Então o prefeito, no momento, tem nas mãos, ao invés de dar esse aumento absurdo, com uma planilha que só mostra o lado do interesse do empresário, ele tem na mão a possibilidade de romper com esse contrato, fazer uma nova licitação, onde vai ter as empresas, e as mesmas empresas poderão concorrer. Não impede delas concorrerem. Agora a gente tem que ter um contrato às claras, um edital de licitação que ninguém encontra. Eu já pedi aqui para os setores competentes da prefeitura e ninguém apresenta o edital. Então, tem muita coisa obscura que precisa ser esclarecido e tem muita coisa no contrato que a empresa não está cumprindo, a prefeitura não está cobrando, e por isso ontem protocolei no Ministério Público Estadual pedindo uma série de providências em relação a essas irregularidades, e eu quero contar com o apoio destes vereadores aqui, que ou a gente faz uma comissão especial de investigação para poder averiguar as irregularidades do contrato, ou esta casa não estará levando na seriedade necessária o cumprimento, o zelo do contrato, para que a prefeitura faça ter um transporte público de qualidade nessa cidade. Eu preciso ter 7 assinaturas de 7 vereadores, e eu sei que a gente vai ter muito mais do que isso aqui, porque eu já ouvi o tempo todo de muitos vereadores a indignação e a vontade de fazer valer a justiça para que a gente tenha um transporte decente, um transporte de qualidade. Não é justo você ter um conselho que não funciona e quando foi restabelecido para 2 pautas, contra a Uber e o aumento da passagem. E será que vai ter mais reuniões depois dessa? Será? Então a gente precisa questionar, protocolizar nossos pedidos lá. Então finalizo pedindo a colaboração dos colegas vereadores para que a gente possa instalar. Claro, estamos entrando em recesso, então a comissão não irá funcionar agora, porém não nos impede de já amanhã deixar esse requerimento assinado aqui para a criação da comissão, e ao voltar do recesso a gente comece trabalhando, porque quando reúne Ilhéus provocou uma comissão especial de investigação aqui, foi só para enrolar, para poder o movimento ser fragilizado, e terminou em pizza. Cumpriu o prazo de 90 dias, pediram prorrogação por mais 90 dias, e sabe qual foi o parecer final da comissão naquele momento? Nenhum, não teve nem reunião. Foi só para poder dizer que criou a comissão especial. Por isso eu digo que a gente tem que criar uma comissão especial de investigação séria, que pegue o contrato, todos os documentos pertinentes ao contrato e às empresas, para pedir e cobrar e punir quem for responsável pelo descumprimento, e orientar o prefeito para que rompa esse contrato imediatamente, ao invés de fazer este reajuste absurdo, porque no contrato não diz qual é o valor que tem que reajustar, diz só que tem que reajustar. Então, fica aqui a sugestão: se nesse momento o prefeito tem que reajustar de qualquer jeito para não ter quebra contratual, faz o reajuste pela inflação, porque o salário foi pela inflação, né? Faça o reajuste pela inflação acumulada em 2017, né? Então, mas deixa esses 3 minutos para Vossa Excelência, porque aí eu concluí. Lhe agradeço muito pela colaboração e vamos ouvir os demais, porque eu acho que a gente já vai ouvir daqui hoje a declaração de mais de 7 assinaturas para ter o requerimento da Comissão Especial de Investigação. Vereador Nerival. Vereador Gil Gomes.